Olá, meus irmãos. Se você ainda não for um de nossos inscritos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é um inscrito, compartilhe a todos e que Deus vos abençoe sempre. O tema apresentado: o grande trono branco e a justiça dos justos juízos divinos. A justiça dos justos juízos divinos e suas formas de julgamento. Há muitas pessoas com questionamento que muitas vezes impede de ser cristão e de servir a Deus em toda a sua plenitude. É justamente a questão que envolve os benefícios da fé em Cristo sobre os demais que o rejeitam. Quando se questiona qual será a forma de avaliação do cristão e a maneira pela qual os descrentes e ateus serão julgados, ainda fica uma pergunta: como ficarão aqueles que nunca ouviram o Evangelho? A importância da resposta a essa pergunta é que ela pode nos dar a exata noção da justiça dos justos juízos de Deus vindouros e nos permitem, desde já, aprender a glorificar a Deus com retidão de coração como os anjos de Deus nos céus. Consequências resultantes de se ouvir o Evangelho. Para o crente, a aceitação do Evangelho é ter em mãos seu passaporte de entrada para o reino, se perseverar nessa fé até o fim de seus dias. Quanto aos que rejeitam a salvação, sabemos que estão lançando fora o convite de Jesus, não fazendo caso do grande amor de Deus em Cristo. Rejeitando o Evangelho, desprezam a possibilidade de nascerem de novo e tornarem filhos de Deus, cidadãos celestiais e co-herdeiros do reino e do trono de Jesus. Essa é a questão para aqueles que vivem sob a escravidão do pecado. Rejeitar a Cristo é se abster de maior dádiva de Deus, o perdão e a reconciliação com nosso Pai e Criador. A ausência do perdão de Deus e da reconciliação será a condenação dos que rejeitam a proposta de Deus contida no Evangelho. Todos pecarão e destituídos ficaram da glória de Deus. Quando Deus declara que todos pecarão e destituídos ficaram da glória de Deus, Ele está nos afirmando que não houve homem algum que, pelas obras, se tenha feito merecedor da salvação. Então, todos quantos se baseiam nos seus atos e obras, jamais alcançarão a inocência e a salvação diante dele. Ao contrário, serão encaminhados para o juízo do trono branco, onde serão suas obras terrenas serão avaliadas, embora já estejam previamente condenados. Com isso, Deus quer tornar extremamente infeliz o pensamento de que há esperança para os bons e os que se dão a ajudar ao próximo, mas negam a ajuda de Cristo a si mesmos. Todas as obras boas não poderão nos livrar da grande condenação, do maior de todos os pecados: fechar o coração à entrada do Cristo Salvador. João 16:9. Esse é grande pecado que não tem perdão: não crer em Jesus como seu Salvador. Todos ouviram ou ouvirão o Evangelho? Ora, seria tolice concluir que o Evangelho foi ouvido por toda a criatura debaixo deste sol. Há pessoas que nasceram, cresceram e viveram sem jamais ouvir falar de Jesus Cristo, do Evangelho ou da Bíblia Sagrada. A evangelização não atinge a todos, mas aqueles a que chegou, obrigou-os a se definirem, aceitando ou rejeitando a salvação. Para esses, o Evangelho determinará a forma pela qual serão julgados: pela lei, pelas obras ou pela fé, em que tribunal de Cristo ou do trono branco. Mas, se o Evangelho não chega a todos, como ficarão aquelas pessoas que jamais ouviram a pregação do Evangelho e, por isso, não tiveram a oportunidade de aceitar ou rejeitar a salvação de Cristo? Logicamente, se a pregação do Evangelho não atinge a todos os seres humanos da terra, como Deus julgará aqueles que jamais ouviram o Evangelho? Para responder a essa pergunta, devemos, primeiramente, entender que Deus não faz acepção de pessoas. Com isso, Deus está afirmando que todos serão julgados de alguma forma. Na verdade, Deus já julgou a humanidade inteira, quando Cristo deu o brado, avisando que a obra de Deus estava consumada. A partir do brado de Jesus, Deus estava declarando mortos todos quantos estavam sob a escravidão do pecado e estavam completamente destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Jesus Cristo estava abrindo a porta da salvação e todos quantos não entrassem por ela, estariam fatalmente sujeitos à morte espiritual e à sentença da condenação eterna no juízo do trono branco. Para esses, nenhuma esperança há. Como serão julgados aqueles que não ouviram a palavra de Deus? A pregação do Evangelho, ordenada por Jesus, tem por objetivo transformar vidas. Os transformados pela palavra de Deus, se tornam cidadãos regenerados, filhos de Deus, aptos a herdar o reino de Deus e toda a sua glória. Portanto, se autocondenam todos quantos rejeitam a mensagem da cruz. Mas porventura escaparão aqueles que não ouviram a mensagem da cruz contida no Evangelho? A resposta é não. Vejamos o porquê.
Deus teria previsto outra maneira de anunciar sua existência aos homens além do Evangelho? A resposta vem do apóstolo Paulo, que enfatiza que Deus pode ser conhecido através da própria natureza, que revela as maravilhas da sua criação e do seu eterno poder, o que é suficiente para tornar inexcusáveis todos os homens. Ou seja, homem algum pode dizer que nunca viu Deus, pois Deus está se deixando ver através de tudo quanto criou. A natureza contribui e complementa o Evangelho de Cristo, revelando, ambos, a existência do Criador e do Salvador. A natureza anuncia a existência de Deus e seu eterno poder a todo ser vivente, pelas obras que contemplamos, que revelam toda sua imensa sabedoria. Assim, o Evangelho é a coroação da sabedoria divina e, a natureza, seu complemento. O Evangelho da natureza. A natureza tem o poder de encantar e empolgar pesquisadores, cientistas, ambientalistas, mas a natureza foi criada com um objetivo ainda maior e oculto à maioria das pessoas: fazer notório a todos os homens a existência de Deus, que deveriam enxergar na criação a mão do grandioso arquiteto do universo. Quando contemplamos a natureza, estamos vendo Deus da forma como Ele, primeiramente, se deu a conhecer a todos os homens Criador. Crer que tudo é obra da evolução e do acaso, como os adeptos da teoria darwinista, é rejeitar a primeira chance de conhecer a Deus através da mensagem da natureza, e seu coração já se obscureceu. Contemplar a natureza é contemplar o Criador na primeira forma pela qual se revelou a todos os homens, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. E, quando descobrimos que Deus também está em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo segundo aos Coríntios 5:19, não temos outra opção, senão a de dobrar nossos joelhos perante o Salvador, rendendo-lhe graças por tão grandes maravilhas que nos tem feito contemplar. Descobrimos, então, que maiores maravilhas do que essas, nos esperam as maravilhas reservadas aos santos no reino celestial. As maravilhas terrenas tornam-se vã aos terrestres esplendores, quando, pelo Evangelho, contemplamos os encantos do reino de Deus, que se dão a conhecer através da Bíblia Sagrada. Negar toda a revelação que o Evangelho nos dá e o testemunho da natureza sobre a existência do Criador é condenar-se a si próprio pela incredulidade, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Romanos 1:19-26. O exclusivismo da salvação de Jesus Cristo. Portanto, a primeira conclusão que podemos tirar sobre o ensinamento do Evangelho é relativa à exclusividade da salvação de Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Nenhum outro, senão Jesus, foi enviado por Deus para a salvação humana. Nem antes de Cristo, nem depois de sua vinda, somente Jesus foi enviado por Deus para a salvação de todos os homens. E todos os homens que se levantaram antes ou depois de Cristo apontando para outro caminho ou forma de salvação, não foram enviados por Deus. São mentirosos levantados por Satanás para confusão espiritual e competição com o Evangelho. O juízo geral do trono branco será pelas obras e pela consciência, mas sem chances de salvação. Ora, sabemos que para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os,
quer defendê-los, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Romanos 2:11-16. O que Paulo diz é que, mesmo no juízo do trono branco, ali também estará o Evangelho. O Evangelho é a sabedoria de Deus e deixará claro a todos, em todas as classes, em todas as eras, raças e etnias, que Deus lhes falou através da natureza, através da lei, através da noção de bem e mal, ou através do próprio Cristo e seu Evangelho. Ninguém ficou escusado do juízo, alegando não ter conhecido ou ouvido o Evangelho. E digo destinarem porque somos nós mesmos que escolhemos o nosso futuro e selamos a própria sentença. Quando os livros se abrirem no juízo, eles relatarão nossa escolha: céu, ou o inferno, salvação ou condenação eterna. Nós estamos escrevendo nosso futuro. Lembre-se disso agora. Lá não haverá mais chance alguma de arrependimento. Portanto, a regra geral é que todos são inexcusáveis perante Deus e previamente se condenaram pela lei da consciência do bem e do mal, pela revelação do Criador dada pela natureza a todos os homens, pelo conhecimento da lei de Moisés e seus 10 mandamentos como Israel ou pelo conhecimento do Evangelho de Cristo. Esta sim, a última e a maior chance de reconciliação, o maior presente e a maior oportunidade dada por Deus através de Jesus Cristo. Aceite-a sem pestanejar. A vaidade das filosofias humanas é oposta à verdade da cruz. Não garante salvação. Tudo mais que possamos pensar para escapar aos juízos divinos será mera especulação que não produzirá o fruto desejado. Só Jesus garante a salvação. Mas Ele, Deus, quer nosso sincero arrependimento pelo tempo em que o negamos, que lhe viramos as costas, pelo tempo em que fizemos o que parece mal aos seus olhos, pelo tempo em que nos deixamos escravizar pelo pecado, através das ilusões terrenas que enchem os corações vazios de Deus e cegam os olhos da fé, enfim, pelo tempo em que permitimos que o Deus deste século cegasse o nosso entendimento, para que não resplandecesse em nossas vidas a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo aos Coríntios 4:4. A realidade dos julgamentos divinos vindouros abrangerá todo ser humano. Se sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, temos também a certeza absoluta de que todos os homens serão julgados. Até mesmo a Igreja de Jesus Cristo, que deverá comparecer ao tribunal de Cristo. Então, seja no juízo do trono branco, seja no tribunal de Cristo, todos passaremos pelos justos julgamentos de Deus. Mas para a Igreja de Jesus, sua noiva, há esperança se suas obras estiverem de acordo com a fé declarada em Cristo. Mas para os que comparecerão ao juízo do trono branco, não haverá esperança alguma. Serão julgados irremediavelmente pelas suas obras e, pelas obras ninguém será salvo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. A urgente necessidade do encontro com Jesus. Libertação espiritual é, portanto, a urgente ordem de Deus a todos os homens, e essa grande mensagem da cruz. Cristo já pagou o preço de morte e inferno que era destinado a nós como recompensa pelo pecado. Romanos 6:23. Basta agora entender e aceitar que Ele já nos libertou. Estamos livres do pecado, mas somente quando deixamos dirigir nossos passos. Isso é tomar posse dessa libertação, quando deixamos Jesus Cristo entrar em nossa vida, nossos pensamentos, trazendo-nos toda a imensa sabedoria e entendimento que Ele nos destinou e consumou através do Evangelho, a palavra viva de Deus, que nos permite conhecê-lo através de tudo Ele nos fez, que nos faz e ainda fará pelos seus amados. Foi Ele mesmo quem prometeu, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. As formas de julgamento em Apocalipse. Encontramos João descrevendo a visão do julgamento dos mortos sem Cristo e a forma pela qual seriam julgados pelas obras. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Então, descobrimos que, de modo geral, todos quantos não estiverem no livro da vida, serão julgados pelas obras. Apocalipse 20:12. Conciliando essa passagem com as demais, entendemos que os judeus do Antigo Testamento serão julgados pela lei de Moisés. Romanos 2:12. Mas,
vindo Cristo, os judeus serão culpados pela sua rejeição, e o fazem até os dias de hoje, padecendo como incrédulos perante aquele a quem chamam de seu Deus Jeová. Quanto aos gentios, serão julgados pelas obras, que mesmo sendo de acordo com a lei, não lhes oferecerá o benefício da salvação, que é dado exclusivamente pela fé em Jesus. A lei não foi instituída para a salvação da humanidade, mas para o homem ter conhecimento do pecado. Ela foi ordenada para instruir o homem no código de moral do bem e do mal, até que viesse Jesus Cristo, com sua gloriosa salvação. Como a condenação é eterna e não há como escapar ao lago de fogo sem a ajuda de Jesus, o jeito é, desde já, tomar consciência de todo o propósito de Deus para a sua vida, e não deixar cair por terra a palavra de Deus. Só ela é poderosa para iluminar seu caminho e conduzi-lo aos braços do único Salvador, Jesus Cristo. Faça como os anjos, e reconheça a justiça dos justos juízos que Deus exercerá sobre todos nós, e ouvi o outro do altar, que dizia na verdade: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16:7. Só assim você poderá glorificar a Jesus pelo grande presente que lhe deu na cruz, a salvação da tua alma. Salve a tua alma, entregando a Jesus. Somente com o aprendizado e o entendimento sobre os juízos vindouros de Deus é que podemos realmente louvar a Deus pela vinda de Jesus Cristo. Com todo o entendimento e de todo o coração louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Salmo 119:7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito e a palavra falam aos corações que sofrem longe do Cordeiro de Deus, e que apaga o pecado de todo aquele que nele crê. Não deixe para amanhã o que você pode decidir hoje. Certamente o juízo de Deus virá, isto é certo. Não seja pego de surpresa. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.